Chitchugos! Gente, hoje começa um quadro aqui no meu canal que é o podcast. Ai, Jesus, mas que nome é esse? Sim! E a primeira convidada, gente, assim, eu sou apaixonada. Ela é maravilhosa, ela canta, ela veio da mesma terra que eu, lá do Goiás. Ela é icônica, as lives dela no YouTube são as mais icônicas e aceita, amor, aceita os hits. Chelsea! Eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu também. Gente, ela é muito linda, meu Deus Obrigada. do É a céu. luz. Mulher, como é que você tá? Linda. Tô ótima. Amo. É sobre isso. Tô feliz, cara, demais de estar aqui com você. Tipo, né? É bom demais te ver de perto, te conhecer, estar aqui, ser entrevistada, ser a primeira entrevistada desse quadro. Eu tô feliz pra caramba, querida, gente. É uma honra pra mim. É uma honra Você não você estar imagina aqui. como é. De verdade, eu virei fã Importante. sua, assim. Eu não sei se você sabe, a Carol, sabe a Carol? Que sempre tá na sua live? Sei. Ela que falou de você pra mim. Aí eu fui te conhecer. Porque eu acho que a gente tava falando sobre alguma coisa de silicone Carol. industrial. E aí ela falou sobre você. Ah, vai conhecer a Chelsea. Ela Carol, te amo. Nossa, ela é perfeita. E ela manda dinheiro pra mim. Aham. Ela é uma gracinha. Ela é um. Ela me salva várias vezes quando eu tô na pior. Vários almoços me deu. Carol, te amo pra caralho. Eu posso agradecer duas? A Carol e a Rosena, que são pessoas assim que eu amo. Amo vocês, gente. Elas são perfeitas. São. E aí comecei a assistir você, não parei mais, amor. Eu não perco uma live sua. Às vezes eu não comento porque eu tô jogando. E outra, se você comentar, as pessoas também ficam lá, a tia Cita tá aqui. E aí, né, tipo assim, você vira o centro das pessoas e eu morro, né, filha? Não, jamais a música é icônica. Tô Para com brincando. isso. Não, é porque causa confusão, porque você causa confusão. Onde tia Cita chega e tá lá tia Cita, daí o povo já fica... O caos chega junto. Alô? Eu não queria falar isso. Vamos lá, vamos começar. Mulher, quero saber, Chelsinha Piquitita, como começou sua história lá do comecinho? Tá, eu venho de uma família muito humilde, simples, pobre, lá do interior de Goiás. Eu sou de Anápolis, nasci em Anápolis. Fui criada ali até os, talvez, os 16, 17. E o percurso, o progresso é sempre o mesmo, acho que para todas nós. Escola, sofrimento, a gente que veio do interior de Goiás. Tipo assim, muito difícil, muita dificuldade para estudar, sabe? Para lidar com as questões mesmo da nossa sexualidade. Tipo, foi bem sofrido para mim, assim, bullying na escola, por ser uma criança afeminada, toda aquela Você história sempre que foi afeminada? sempre, muito afeminada, e eu sofria muito com isso, né? Tipo assim, era muita surra que eu levava, era não poder ir pro lanche, que eu sabia que eu ia apanhar, sabe? Tipo, essas coisas. E eu cresci dentro de um espectro TDAH, eu sempre tive TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que na minha infância, principalmente, era extremamente assim, forte, sabe? Era muito intenso. Eu tinha toque extremo. E com o tempo fui me curando, né? Entre aspas, muitas aspas, porque não se cura, a gente doma eles, a gente tenta diminuí-los, né? À medida que a gente vai conhecendo e se conhecendo e conhecendo eles, esses toques. E foi isso. E a minha infância foi bem tensa, principalmente por causa do toque. Assim, eu fui bem afetada por causa do toque, muito mesmo. Hoje em dia eu quase não falo isso muito sobre no meu canal, ou falo às vezes, mas fui. Fora a questão da minha condição sexual, né? Tipo, que realmente mexe muito com a gente, né? Mas o toque mexeu mais comigo do que a minha, sabe, a minha condição sexual mesmo, a minha sexualidade. Foi o que mais mexeu comigo e que me deixou um pouco de sequela, marca, ferida, sabe? E você sempre soube que você era você? Sim, desde sempre. Minha mãe sempre soube, né? A minha família sempre soube. Mas só que, sabe quando a família sabe, mas não se quer se falar sobre e fica meio que alheios? Tipo assim, não querem ver a realidade, a verdade? Finge que não vê. Finge que não veio, mas assim, eu sempre fui a criança viada. Sabe, aquela que calçava o salto da mãe e brincava. E aquela, né, toda aquela pataquada toda. Eu colocava a toalha na cabeça e ficava pra lá e pra cá gritando, sabe, imitando músicas. Você tem irmãos? Eu tenho 3 irmãs e 2 irmãos.
E aí todo mundo, seu pai e sua mãe na mesma casa. Sim, até os 13, 14, quando eu tive que me dispersar e fui obrigada a ir embora de casa. Porque meu pai e minha mãe se separaram. E aí eles venderam a casa e cada um de nós teve que cumprir a sua rota, teve que ir embora. Com E 14 anos? 13, 14. Tipo, eu me juntei, né? Me agreguei a um irmão mais velho, 2 anos mais velho que eu. E aí a gente foi embora. E a gente foi morar junto, trabalhando. Eu comecei a trabalhar no restaurante muito cedo. Era meio que escravizada no restaurante. Trabalhava só pela comida Isso lá em lá em Anápolis? Anápolis. E sua Trabalhava. mãe e seu pai? A minha mãe, ela, assim, eu não quero, eu vou falar sobre isso, mas sem querer pechar a culpa nela, porque hoje em dia a gente já se resolveu quanto a isso. A minha mãe, ela envolveu-se com um cara muito louco, bêbado, drogado, e ela foi embora para Brasília, e tipo, a gente ficou, cara. E ela foi viver a vida dela e tudo legal, ela estava numa fase, era o momento dela, ela nunca tinha vivido experiências do tipo ser livre. Meu pai era muito, tipo assim, meio que generalzão da casa. Não fazia nada pela gente, não comprava um sapato pra gente, deixava a gente passar fome às vezes, mas era o general. Carrasco, na verdade. Pai, desculpa, eu te amo. Hoje em dia, Hoje em dia tá tudo certo. sim, tá tudo resolvido. Hoje em dia eu o abraço como meu pai, assim, mas eu tive algumas mágoas até um certo tempo da minha vida, mas que já estão se resolvendo e resolvidas dentro de mim. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe do jeito que eles são. Eles erram, eu erro. Eu, tu, ele, nós, vós. Todos nós, né? A gente erra e a gente. O importante é chegar numa fase que a gente se diz assim, perdão por tudo. E eu já falei isso várias vezes para minha mãe, sabe? E sempre falo para ela que ela fez o certo, que ela tinha que ter ido embora mesmo e vivido a aventura que ela quis viver e ser feliz, porra. Porque eu acho que é isso. Eu faço isso. Eu achei bonito você ver essa história de um lado mais Eu positivo. faço Você isso. costuma ser mais positiva na Total. vida? Eu aprendi. Eu acho que é mais fácil. É É mais mais fácil lidar com fácil a dor. conviver com a realidade, cara, das coisas. É tipo assim, a gente acha, por exemplo, que o pai e a mãe da gente são intocáveis na questão de errar É como ser igual a humano. gente. A gente acha que a mãe da gente não coça. A gente acha que a mãe da gente não peida, não caga, não faz sexo. Pô, cara, a mãe da gente é carne que nem a gente. E aí, Exato. quando a gente começa a olhar a mãe da gente nesse patamar que a gente erra, eles fazem sexo, eu também. E aí somos todos iguais nesse mar. Eu achei bonito isso, você ver dessa É forma. real. Hoje em dia, sim, vejo. Antigamente, não. E eles tinham problemas com você ser mais afeminada, né, quando era Nunca foi uma criança? questão discutida lá dentro de casa. Zero. Nunca. Tipo assim, eu apanhava por outras coisas. Minha mãe me batia bastante. Batia muito, assim, porque outras questões. Não sei se talvez se por eu ser afeminada, mas acho que não. Nunca notei. Mas, por exemplo, Nunca quando percebi você ia para a escola, sofria na escola, quando você isso. chegava em casa, você tinha esse acolhimento? Não. Eles nem sabiam. O meu pai até hoje, até eu falei num vídeo esses dias, acho que anteontem, que o meu pai nunca soube que eu apanhava na escola. Meu pai nunca se interessou em pegar na minha mão para me ensinar a escrever o meu nome. Eu nunca tive essa figura de pai que pegasse na minha mão ou mãe. Nunca. Não os culpo. Foi a maneira que eles foram criados. Os meus avós os criaram assim. Nunca pegaram na mão deles para ajudá-los a escrever o próprio nome, ou os abraçaram e disseram eu te amo. Eu nunca recebi um eu te amo do meu pai. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso nas minhas lives, que eu falo bastante sobre isso e eu gosto. Porque é uma coisa que eu gosto de ir resolvendo na minha vida quando eu digo, quando eu falo e verbalizo isso. Eu gosto de. É como se eu estivesse Ai, eu vou resolvendo. chorar. Não chora, não. Tá cedo ainda, calma. É, e é isso, cara. É sobre isso. Mas eu sou bem resolvida. Hoje em dia eu abraço meu pai, o meu pai não me abraça. Ele veio que meio de lado, sabe? Ele veio que meio que assim, sabe? O meu pai não me abraça. Eu não sei Ele é bem escorrer. aquele estereótipo do homem de Goiás, Isso, parrudo, secão. sisudo, sabe? O meu pai não é do abraço, não é do toque. A minha mãe também não. Hoje em dia ela é mais. Hoje em dia minha mãe vai até minha cama e dizer eu te amo. Há uns 10 anos, de uns 8 anos pra cá, talvez menos. A minha mãe hoje em dia vai até minha cama e me abraça e me diz eu te amo todos os dias quando eu vou dormir. E eu acho isso lindo, porque eu acho que é uma barreira que a gente quebrou,
que existia pra caralho, era bem forte. Mas foi uma barreira que a gente quebrou. Ai, mulher, você vai chorar, eu vou chorar também. Não, tô chorando não, para. E é sobre isso. E como que foi pra vocês se resolverem? Cara, é o tempo. O tempo, O tempo, a distância. a distância. Quando eu fui para a Europa, eu sempre vivi longe deles, né, da minha mãe principalmente. Eu sou muito apegada à minha mãe, assim, muito mesmo, desde quando era criança. Quando eu apanhava na escola, eu ia, por exemplo, quando ela me levava na escola de manhã, ou à tarde, era mais à tarde, eu abria o portão da escola e voltava e grudava na perna dela, ia até o ponto de ônibus, onde ela ia pegar o ônibus para ir trabalhar, para ir fazer as faxinas dela lá. E eu grudava e começava, não, mãe, não deixa, eu não quero ir, porque eu ia apanhar na escola. Mas era uma coisa que eu falava, mas eles não entendiam. Para mim era muito forte, um monte de menino querendo vir para cima me bater, era muito forte. Para eles era só brincadeira de criança, talvez. Uhum. Mas para mim, eu via aquilo como um ataque sórdido, né? Macabro. Uma criança. Eu era uma criança. E eram meninos, muitas vezes, muito maiores que eu, que já tinham repetido de ano e já eram enormes. E eu era uma criança que estudava. Eu, apesar de ser cercada por esse bando de animais, eu era a melhor da sala, uma das. Sabe, eu tinha uma escrita muito boa, eu tinha uma oração muito boa, assim. E talvez isso causava um pouco de, sei lá, né, de recalque neles, porque eu era o afeminadinho, o viadinho, mas eu era as melhores notas. E sempre debaixo de ó, entendeu? E saía pra lanchar, era surra, era empurrão. Eles vinham correndo e levantava a perna e ai, me jogava no chão, sabe? E isso até mais ou menos toda a minha fase primária. Primeira, segunda, terça, quarta série. Depois eu já comecei a ficar mais. Foi quando eu parei na sexta série. Porque eu não aguentei mais. Aí você saiu. Eu não aguentei. Eu falei, cara, chega. Chega, eu não aguento mais. Porque na sexta série ficou pior. Porque os alunos que lá atrás estavam na segunda série comigo, que já eram Começaram a enormes, crescer. eles já eram maiores. E aí ficaram mais ameaçadores para Violentos. mim e mais violentos. Não era só um empurrãozinho. Uhum. Aí já passou a ser coisa pior e ameaças mesmo de anos 89, 90, iniciozinho de anos 90, era muito foda, né? Outra realidade. Era outra realidade, não haviam leis que nos protegessem na escola como existem hoje, né? Hoje em dia, Hoje que ainda existe, a gente ainda não é protegida. isso. Imagina nessa época. E hoje em dia tem muitas crianças trans que vão para a escola e tá tudo legal, ninguém fala nada, e se falar, leis. Na minha época não tinha. A lei era a minha perna para correr, eram pernas para correr. Esconder na biblioteca da O escola. quê? Não, e lá também não era protegida, porque para elas não tinha esse apoio de diretora, Era errado pra todo mundo. Menino, era tudo errado. Era brincadeira de criança, né? E Chelsea, como que você. Não sei se eu gosto dessa palavra, se descobriu. Trans. Quando eu saí daquele espectro gay, que eu já era afeminada, e fui me descobrindo, não, eu quero ficar mais feminina, isso aos 17, 18, por aí, velha já, né? Mas como? Como que foi? Tipo, comecei a tomar hormônio, induzida pelas minhas amiguinhas. Na época tinha Você muito. já tinha amigas trans? Não, eu tinha amigos gays que tomavam hormônio, que hoje em dia são trans, na verdade, que hoje em dia se transexualizaram, Tá. entendeu? Estão, né, todas prótese, peito, fica lá, né, essa coisa boba. E é isso. E aí foi assim, 16, 17, comecei a tomar hormônio e fui. Meu hormônio usando sozinha, por conta própria. Uma amiga falava, toma isso que vai ser bom. Toma aquilo que vai ser bom. E eu fui. De repente o peitinho nasceu. E ai, que delícia, tô linda, mulher. O cabelo começou a ficar Chanel, pronto. Diva. Cabelo, nossa, menina. E eu fazia muito sucesso na época, viu? Anos 80, 90. Sabe quem que você me lembra? A Veneno. Lá Veneno? Uhum. Você O me povo lembra fala ela? isso. Eles me falam um pouco, assim. Você tem uma vibe Veneno. Tenho. Eu acho que é por isso que a gente fica assim, ó. Sério, não sou nem tão bonita, é só a vibe. Você é bonita Mais sim. ou menos. Gente, já tá com a autoestima. Não, mas não é, eu Baixa. sei, eu conheço. Deixa eu lavar essa cara, gente, tirar essa. Quer que eu tire a franja pra vocês verem? Não. Não? Tá. Eu tiro, meus filhos. Mulher, mas você é muito bonita. pá. Eu acho que eu dou pro gasto. Não, você é muito Eu dou pro bonita. gasto. Você é muito. Não.
Dá pra comer. Eu vou agredir essa mulher, a louca. E tá, aí você começou a tomar os hormônios, 17, 18, mas comecei a você já ficar sabia o feminina. que era ser uma Total. travesti, uma trans? Não tinha nem sabia. Não Você existe. só queria estar O termo parecendo trans uma nem mulher. existia. O termo trans nem existia. Né, acho que Trans é umas recente. 18 dessas letras da sigla ainda não existiam. Não, obviamente não. Tipo, era só GLS. GLS, Gays, palavra lésbicas. GLS. Isso. Quem nunca? Uhum. Você não lembra, não lembra? Lembra, né? Claro, mulher, eu tenho Você tá na cacurinha 34. já, né? Tô, já não sou 34. kakura. É. E tipo, é isso. Foi ali, 17, 18, 16, 17, 18, eu já tava cabelinho Chanel, eu já tava me sentindo mulher. E aí veio essa coisa, olhava as meninas, olhava as travestis na rua, às vezes, e tinha medo delas. Eu achava estranho aquele corpão, e ao mesmo tempo queria, Uhum. sabe? Eu olhava aqueles corpos assim, imensos de silicone, e falava, cara, como é que faz pra ficar assim? Eu quero ficar assim. E naquela época tinha muito isso, né? Que pra você ser Tinha. travesti e trans, você tinha que ter peito, você tinha que ter bunda, você tinha que ter não sei o quê. Isso, Como você vê isso? era meio que uma, né, era obrigação, assim, da gente ter que ter um corpão. Elas induziam a gente, na verdade. Tipo assim. E na época a gente queria ter aquele corpo. Era meio que isso. Era bonito. Porque era o pra época. padrão de ser. Era. Da época era bonito. E aí eu sempre quis também. Foi onde eu me soquei 12 litros ao longo dessa minha jornada. De silicone industrial. 12 litros. Quando você fez. Porque você foi pra Europa. Fui Mas você colocou silicone antes ou antes. depois? Antes de ir. Antes de ir pra Europa. Como que foi? Pra colocar? É. A primeira vez foi em Brasília. Pode falar o nome de quem colocou? Foi com uma cafiola de Brasília, Tá. que era bem perigosa, bem conhecida lá, não pode falar o nome. Aí ela colocou 3 litros em mim. E dói. Tipo, eu vou perguntar porque eu não Dói. entendo nada. Dói horrores. Como que funciona? Dói Eu acho que horrores. muitas meninas que não sabem sobre esse Então, processo. comigo aconteceu o seguinte, no meu processo foi o seguinte, eu trabalhava em Ceilândia, na época, em Brasília. Ceilândia Sul, num salão de cabeleireiro. E aí, entre esse trabalho de salão, eu estava começando a entrar nessa vida do job, né, na rua, programa na rua. E aí, eu conheci essa cafiola, e ela tinha uma casa lá em Ceilândia, onde abrigava meninas, e eu fazia o cabelo das meninas, eu fazia o cabelo dela, e a gente começou a fazer uma amizade. E ela ficava, por que você não coloca só 3 litrinhos, 3 litrinhos? Aí, tipo, você vai ficar linda. Como se fosse coisa eu básica. vi as meninas lindas, torneadas, eu quero. É mesmo, vou colocar. E aí você vai movida. E aí ela me levou para um hotel no centro de Taguatinga. Mas aí se ele é viscoso, Ele é. quando entra deve doer demais. Dói e a probabilidade de espalhar-se é muito maior do que o hidrogel, que ele é mais denso, ele é mais grosso. O hidrogel e o PMMA. O PMMA é um cimento, né, na verdade, que quando adentra no organismo da gente, ele endurece, né? Ele entra meio que numa forma e quando chega lá dentro ele endurece com o tempo. E é por isso que falam que dura mais, né? Essa coisa. Mas o silicone industrial tem essa desvantagem, né? Mas aí como que ele. Não é se ele compatível. se ele é um líquido, como Ele não é que líquido. ele Ele fica não- no lugar? Ele não é totalmente líquido. E é por isso que ele não fica no lugar. Por isso que eu tenho, acho que deve ter 1 litro aqui no meu pé. Meu pé é bem inchadão, tá vendo? Esse pé aqui, tá vendo? Em Tipo, comparação você aplicou e ele desceu? do quadril e da bunda desceu para esse pé. Presta atenção que ele é bem mais grosso. Aqui, ó. Ele é inchado. Esse aqui é sequinho, tá vendo? E esse aqui é inchado. Eu nem passei um creme nos pés, tá assim? Parece que eu vim lá do Goiás hoje. Não mostra meu pé, não. Não Não mostra parece meu não. pé, não. Que loucura. É muita loucura. Aí você colocou os 3 litros. Isso. O primeiro lugar que você colocou foi aqui. Foi 3 litros na bunda, foi 1,5 de um lado e 1,5 de outro, puxando pro quadril. Para o quadril ficar meio que afeminado, né? Uhum. E aí foi. E nessa primeira vez já que desceu pro meu pé. 3 dias depois, eu senti algo esquentando pela minha perna. Um queimor estranho, sabe? E aí eu falei, gente, eu tenho certeza, eu já sabia que era. Quando eu olhei pro meu pé, eu estava deitada mesmo, deitada, eu senti que meu pé estava inchado e latejando. Desde esse dia eu nunca fui a mesma, o meu corpo. Existe uma Chelsea antes do silicone, da primeira aplicação, e outra depois. Febre nessa perna, dor, uma dor que eu sinto no nervo ciático,
como se estivesse pressionando, que eu já estudei, e os médicos já me disseram que o silicone pressiona o nervo ciático e começa a dar dores na perna, e irradia aqui para a bexiga, para o tórax, e eu sinto bastante dor. Tem época, por exemplo, se a gente come alguma coisa, pimenta, coisa remosa, carne de porco, o corpo reage, o silicone incha, fica vermelho, cria, chamam-se tomates, a gente, na linguagem popular, a gente chama de tomate, mas na verdade é o início de gangrena, na verdade. É porque o silicone, quando ele começa a ficar escuro, é sinal de que ele quer apodrecer. Então, tem algo acontecendo. Mas como assim escuro? Vai escurecendo. Eu posso te mostrar, se você perna? quiser, fora daqui depois. Aí eu tenho algumas partes aqui minha que são bem escuras. Eu tenho uma bem aqui assim, que é bem escuro, que é onde o silicone, quando ao ser aplicado, uma parte dele fica ali na parte superficial. Ele entra e fica na superficialidade. E é onde aquele que vai muito adentro, que está bem lá dentro da carne, até que demora mais para sair, mas uma hora ele vai sair. É a lei da natureza. Porque o seu corpo quer expulsar Rejeitar tudo que porque não é. entra, tudo que não é orgânico, tudo que não é dele. Então o seu corpo vai passar a vida inteira tentando expulsar. A partir do momento que você injeta, que ele é injetado em você, o seu corpo já começa a trabalhar para expulsá-lo. A vida toda de quem tem silicone é essa. A partir do momento que ele entrou em você, ele já quer sair. O seu corpo quer mandar embora. E aí é onde nasce aquelas chagas. A menina que morreu esses dias, né, com a perna, a Paula Maia, né, que morreu e a perna dela estava expulsando o silicone, é isso. É tipo, e aí você tem que passar a vida inteira tomando corticoide, anti-inflamatório, o que faz mal para outras coisas, né? Porque um remédio faz. E você toma? Eu tomo sempre. Não posso falar o nome, mas eu tomo sempre. Sempre que começa a doer, a ficar roxo, corticoides. Nossa, eu não podia falar isso, podia? Não falei o nome. Corticoide? É. Tipo, assim, tomo sempre. Sempre. Acho que é por isso que talvez eu nem. Sempre que eu começo a sentir alguma coisa, eu tomo um anti-inflamatóriozinho ou um corticoide. Porque se for deixando, vai escurecendo, escurecendo, a ponto de gangrenar e apodrecer. É sobre isso. E não é perigoso, tipo, o silicone entrar na corrente sanguínea na hora da aplicação? É perigoso. Ou seja, Mas se entrar, acabou, né? Porque muitas morrem. Muitas morreram durante a aplicação. durante a aplicação. Muitas morreram. Morrem até hoje. Muitas. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo muitas não, vejo poucas, assim, meninas que fizeram e incentivam. Uhum. Só que é uma coisa tão perigosa. Sim. E eu acho muito importante. E o primeiro vídeo que eu vi seu foi sobre isso. Aí ali eu me apaixonei. Porque você é sincera, você é honesta, você. É tipo assim, as provas de que o silicone é tóxico e é mortal são tão nítidas e são tão óbvias e vem se mostrando, né, com o tempo, tantas meninas morrendo na aplicação, ali durante a aplicação, durante a vida, e as meninas insistem ainda em colocar isso no corpo. É meio que loucura. Por um lado, assim, Chelsea, Pela disforia. pela disforia, eu super entendo. Sim. Porque muitas de nós não temos Condição financeira de fazer de outra maneira. de fazer de outra maneira. Uhum. Então, por um lado eu entendo, mas ao mesmo tempo é tão arriscado. Cara, é risco, Porque 100% assim, risco. ok que é seu corpo, mas pode ser sua vida. Exatamente. Sabe? Exatamente. E assim, Eu já tive vontade, eu não vou mentir pra você, não. todas nós. Já tive muita vontade, porque eu queria um quadrilzão. A gente quer, porra. Mas Ainda bem que você não se deixou seduzir. não deixa. Você tá aí limpa, Eu sou maravilhosa. muito. Eu tenho muito medo, sabe? Ainda bem. Eu sou O seu medo te hipocondríaca. salvou. E hoje, como que tá? Tá legal. Hoje tá legal. É porque eu me policio bastante. Essa coisa de comer coisa remosa, pimenta. Eu criei uma proteção, uma autoproteção, assim, que eu tento não comer essas coisas muito. E açúcar, essas coisas, eu evito, sabe? Que inflama, né? Tudo que é inflamatório, leite. Toda vez que toma leite, que eu começo a comer leite lá em casa mesmo, quando eu tô na minha mãe. Ela faz biscoitinho de queijo, não sei o que lá de queijo, é queijo. Que saudade! E aí eu fico incha, sabe? Fica inchadão e latejando o pé.
E qual conselho você dá para as meninas que querem fazer? Criem vergonha na cara. Dois tapão na cara de vocês. Porque já tem tanta gente, né? Tipo assim, pra ser exemplo, cara, de que não deve se colocar isso no corpo, cara. Sabe? Sinta-se bem na sua pele, porra. Você já é linda, como você é, natural. Não queira correr esse risco porque pode ser mortal. Muitas, como eu digo, e sempre falo para as minhas amigas que estão começando agora, muitas eu já vi morrer na mesa. Não vi, mas eu fiquei sabendo perto. Gente que você conhecia. Muitas. Lindas, que já eram lindas, viu? Que não precisavam de nada, sabe? Assim, é a própria autodisforia, não é nem a disforia da pessoa, mas você olha a pessoa e fala, que linda. Jovens de 20 anos, que tinham toda uma vida pela frente, já eram bonitas, foram colocar 3 letrinhas, perderam a vida. Por causa de uma vaidade meio que... Uma pressão estética também, Isso, né? Mas eu não aconselho, não coloquem silicone, gente, tá? Não façam Se for isso. colocar, coloca num médico, um Isso, silicone mesmo. isso. Redistribuição de gordura. Claro. Hoje em dia tem tantas formas, né? E aí, você foi para a Europa. Então, você colocou o silicone. E como é que foi a Aqui em ideia São Paulo. de ir para a Europa? Cara, tipo, um dia eu fiz um programa com um cara, eu já tava de ideia ir pra Europa. Tinha muitas amigas minhas indo. Eu ficava seduzida, porque elas vinham com um apartamento, compravam apartamento em Muito São dinheiro. Paulo, não sei o que lá. Aí você vai ficando seduzida, né? E aí eu fui em 2011 pra Europa. Trabalhei uns anos aqui em São Paulo, ali no centro, na rua, durante muitos anos. Acho que 2003 a 2011, não sei, uma coisa assim. E um dia surgiu a oportunidade, conheci um cliente que me deu um dinheiro bom, me deu 10 mil reais, deu 10 mil pra mim e 10 mil pra uma amiga, sabe? Assim, mas a gente teve que, literalmente, não sei se pode falar, não pode, Fala. comer bosta, tipo assim, foi foda, cara. Tipo assim, tipo, cara, muita sujeira que ele queria fazer. E isso, né? Toma mais 1.000, toma 500, toma isso, toma isso. E no final, somou. E ele já tinha dado mais dinheiro. A gente saiu mais ou menos com uns 15, 16 mil cada um. Antes ele já tinha dado em dinheiro, depois fez 2 cheques de manhã cedo pra gente. E deu pra gente. E a gente saiu louco pra Europa. Primeiro ela foi, depois eu fiquei, sabe? E a gente pegou esse dinheiro e aproveitou, porque se não aproveitasse, ainda ia gastar o dinheiro, ainda não ia. E aí a gente... Ela foi primeiro, depois acho que foi um mês depois. Não sei E como que foi a vida lá? Na Europa? Como é a vida lá? Quando eu cheguei, Porque existe muita também, eu não sei, muita glamorização. Eu tô perguntando Bota. isso porque eu fui morar nos Estados Unidos e tem muita glamorização eu dos Estados assisti Unidos que é você. uma Eu bosta. assisti você. Que país é uma merda. Tudo que eu tenho pra falar de mal daquele país eu falo. Eu lembro de você lá. Então, Eu sei que como é? Cara, não é glamour nenhum, é muita luta, é arrasta-mala, pega trem pra lá e pra cá, é uma semana, 2 numa cidade, vai pra outra. Quando você chegou em que lugar? Eu cheguei em Alessandria, é uma cidade em Piemonte, perto de Torino, Na Itália. na Itália, isso. E aí eu cheguei, uma menina aqui de São Paulo, ela já estava me esperando lá, só que não estava. Eu fiquei 3 dias em um hotel, sem falar uma palavra italiano, me virando com o meu inglês. Na Itália ninguém fala inglês. Ninguém fala inglês. E tipo, cara, 3 dias depois ela conseguiu entrar em contato comigo pelo Messenger, porque não tinha WhatsApp. Era Messenger, não tinha WhatsApp ainda. E aí ela entrou em contato comigo, eu fui pra casa dela. Fui humilhada. Eu saía pra fumar, na época eu fumava. E eu saía para fumar na janela e falava: eu não quero que você fique na janela fumando porque você vai queimar o meu posto. A gente fala posto lá, né? Posto de trabalho. E ela me trancava dentro de casa e eu fiquei uns 4 dias nessa agonia, sabe? Não podia fumar na janela, não podia sair na rua. Foi horrível. Ela era ilegal na época e ela ficava com medo, né? De ter meninas, abrigar meninas. Ela levava meninas daqui para lá. E isso é contra a lei na Europa. É tráfico de. Tem alguma coisa lá no nome, esqueci. E ela me trancava, me deixava dentro de casa, mas daí eu criei asas, sabe? Depois eu conheci uma menina, ela me mostrou um lugar para ficar, eu fui, comecei a me virar sozinha. Comprei um dicionário italiano, português e fui me virando, sabe? Aprendendo. E assim, as primeiras coisas que eu lembro que eu aprendi foi quando pedi pão na padaria, que eu ficava com vontade de ir na padaria comprar.
E aí eu aprendi logo a pedir pão, a ir pra padaria, comprar pão, essas coisas. E você vai aprendendo. Hoje em dia eu me desembolo tranquila. Desembolo tranquila. Assim, eu falo com qualquer italiano, assim, sabe? Ai, eu acho italiano uma língua tão bonita. Eu só não sei me emocionar em italiano. Eu queria aprender a chorar em italiano, eu não aprendi ainda. Chorar em- Juro, eu tô falando sério. Tipo assim, eu não sei brigar em italiano, sabe? Tá. Tem certas expressões em italiano que eu não sei. E aí, foda. É por isso que eu gosto do Brasil, de estar no Brasil. Não tem Não nada tem. igual a nossa Você terra. sabe se expressar. Você sabe tudo. É muito legal. Você Tudo. sabe tudo. É o seu povo. Eu amo o Brasil. Eu jamais glamorizo a Europa e falo que o Brasil é uma merda, porque o Brasil é maravilhoso. A culpa não é do Brasil. A culpa da gente não se dar bem financeiramente aqui não é do Brasil, né? Nunca dos foi, políticos, né, né? gata? É da gestão, né? É só isso. E do preconceito, da educação, é tudo, né? Vai toda uma gama de. E É você só ficou isso. quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano e meio, não, eu fiquei 9 meses a primeira vez. Aí eu juntei dinheiro para comprar uma kitnet em Anápolis. Na época eu ganhava dinheiro pra caralho. Olha. Isso aí eu acho que eu juntei, vou falar números, eu juntei uns R$ 210 mil. Em 9 Em meses? 9 meses, cara, foi muito dinheiro, sabe? Tipo assim, e eu vim linda, rica, maravilhosa, né? Comprei a kitnet, eu peguei à vista e vivi maravilhosamente, depois o dinheiro acabou. Comprei um carro, sabe? Comprei uma Tucson preta, sabe? Era um carro do meu sonho, uma Tucson preta. Olha que merda. Carro de maricona, né? Carro de homem. De maricona. Não é carro sei lá, eu acho. É carro de homem, né? Eu sempre gostei de carro de homem. Eu gosto de carro que sobe rampa, sabe? De carro de macho. Se eu fosse milionário, eu queria uma Dodge Ram. O que é Dodge Ram? Queria uma Dodge Ram. É aquelas Eu amo, cara, 4x4? eu amo. Que das orelhonas, sabe? Grandona? Cara, eu acho aquilo maravilhoso. Eu acho aquilo. Nossa. Você tá no céu com aquilo. Você não precisa nem em casa. Você olha assim, ó, Você pro não precisa nem de povo. casa, cara, com aquilo ali. Toma no cu, porra. Aquilo ali você mora ali dentro. É lindo, E a música? é muito lindo. A música, como que ela entrou na sua vida? Desde que eu passava fome. Eu me lembro de ouvir Chico Buarque, Baden Powell, não sei, acho que nem dessa época, no rádio, Caetano Veloso, né? E as grandes divas da MPB brasileira no rádio, Marina, Joana, Maria Bethânia. Quando eu estava lá sentindo dor de fome e sintonizada lá no dial lá. Dial falava-se na época, não sei se ainda fala, mas assim, lá que era, acho que 90, 90 e poucos. Lá no finalzinho do rádio, quando a gente vai rodando assim, tem um 91. E passava essas músicas, sabe, antigas, e eu sempre deixava lá. E meu pai falava, quando ele chegava, eu lembro, por que vocês estão ouvindo essas músicas horrorosas? E eu lá, sabe, toda melancólica, 10 anos de idade, 12 anos, ouvindo aquelas músicas que nem eu mesmo sabia por que eu estava ouvindo. Mas a música sempre entrou em mim com essa facilidade, eu sempre tive esse gosto por música, eu gosto de sentir a dor da música. Chico Buarque, mesmo eu comprava livros, eu lia. Sabe, eu lia Chico Buarque, eu não ouvia, eu gostava de ler, saber o que ele estava falando, assim, e não sabia na época. Eu via as coisas, essas músicas, sabe, né? Se a gente não tiver uma perspectiva, você não entende o que eles estão falando. Eu lia Chico Buarque, não sabia o que ele estava falando, mas eu achava lindo. Ai, que loucura. Já com 12, 13, 14 anos. Aí, com 13 anos, eu cantava na escola, Bárbara, não sei se você lembra, acho que você não lembra, assim, na sua época. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. E eu, com 13, 14 anos, cantava isso com meus amiguinhos, assim, colegas que ficavam lá em casa, e eles falavam, que música horrorosa, para de cantar isso. E eu, melancólica, chorando, sonhando com ser a Bárbara. Isso é a Bárbara. Eu era a Bárbara. E é isso, cara. A música sempre esteve muito presente na minha vida. A música diz muito, né? Sobre a gente, sobre as nossas dores, né? De ser quem a gente é. A gente chora. Eu chorava com Scorpions, que eu não sabia nem o que ele cantava. Estilo Avenil. Quem não chorou com Estilo Avenil sem saber o que ele estava falando? Porra. Todo mundo chora, cara. Todo mundo chorou. É bem isso. E aí agora, sua carreira musical. Uhum. Quero saber. Então, não posso dar muito spoiler, mas eu tô conversando, né, com algumas pessoas e tá tudo certinho, a gente vai gravar. Vai ter música da Chelsea. Diva! Vai ter música minha, tipo assim, no Spotify.
Mas você tem música, não No tem? Spotify, Já? não. Eu faço brincadeira no YouTube. Sabe esses vídeos meus que viralizam? Que a Xuxa comenta, que não sei quem comenta, que não sei quem comenta, Edson Cordeiro, não sei o que lá. São todos vídeos feitos aqui lá em casa, assim, na rua. Tipo assim, aquele vídeo mesmo cantando Os Sonhos, do Peninha, que viralizou e todo mundo viu, não sei o que lá. Onde eu vou, você que canta aquela música. Foi na rua. E aí, tipo, as pessoas se emocionaram ali com o lugar, né? Com a rua, todo aquele cenário de prostituição, no lugar onde eu estava cantando sonhos. Como assim, uma prostituta de rua cantando sonhos de Belinha e saber essa música na ponta da língua? Não pode. Ai, É meu meio que isso, Deus. sabe? Tipo assim, uma Isso, menina. a trans e a travesti, amor, ela A não gente não pode pode. sair de onde eles A gente querem não que a pode falar gente inglês. fique. Às vezes os caras falam assim, você Não fala pode ser inglês, você não é inteligente. puta, você não Não tá na pode. rua, você fala inglês, você não pode ter um carro, mas você tem carro, lá em Goiás você tem carro. Que absurdo. Ué, cara, eu fui buscar, eu fui aprender inglês, eu fui trabalhar, eu fui me fuder, eu fui lascar a minha vida, mas eu consegui as coisas que eu E eu queria. gosto das suas lives também, que você bota o povo no lugar deles. Com, com educação, com TDAH incluído, o que não significa que você está sendo mal Mas, educada quando você tem TDAH. Quando você mas eu tem TDAH, você gosto. pode tudo. Depois você Mas, pede desculpa, dá um abraço. Né? Mas é. mas eu gosto, porque é isso, gata. Não vai abaixar a cabeça, não. Não, mas eu sou muito de arrepender do que eu falo. Eu sou muito assim, explosiva, amiga, sabe? Quando nas lives você vê, eu falo muita coisa, mas depois eu falo, cara, me desculpa, tá? Eu me excedi. E Gata, eu eu acho acho que tem legal gente. isso. Não, é porque eu acho que você é nova na internet. Você não pegou uma É lista sobre ainda aquilo que a das gente estava pessoas. falando. É, Sim. porque muita gente na internet não quer ver a gente bem. Não. E Quer ver eles a gente falam. onde eles gostam de ver a gente, que é caçando briga uma com a outra, ou passando fome, Isso. ou assim, ó, eles querem que a gente esteja no lugar ruim A gente não das pode coisas. cantar, a gente Não. não pode nada. Então é isso que eu gosto de você. Você não cala, Não. você não Nunca. aceita. E eu acho isso maravilhoso. Nunca. Se eu ver um comentário ali e eu vou ver, porque eu fico ali, sabe? Eu tô ali falando, mas eu tô olhando para os comentários. Meio que cega, meio que míope, mas eu tô. Entendeu? Maravilhoso. Eu E fico às vezes, quando eu subentendo alguma coisa, entendo de uma maneira que todo TDAH e louco, esquizofrênico, entende, e não é aquilo. E eu falo, depois eu vou ver que não era aquilo que a pessoa tá. E eu já eu já xinguei, fiz isso, eu já fiz xinguei isso. horrores. Gente, me perdoa. Já fiz isso uma vez, eu tava numa live, a Você pessoa entendeu? comentou um negócio, eu entendi outra coisa. Eu desci o cacete na pessoa, depois eu falei, "Ah, não era Não disso era que a pessoa nada tava disso. falando, meu Deus do céu. Caralho. Mas o legal é você pedir desculpa Sim. né, tipo, se entender errado. Desculpa, gente, eu errei. E hoje em dia, quando você olha no espelho, Hum. o que você vê? Eu vejo uma pessoa, tipo, que quer chegar em algum lugar, mas não sei onde. Sabe? Tipo assim, parece que eu ainda quero chegar em algum lugar. Mas eu não sei onde que eu quero chegar, cara. Tipo, eu quero ser cantora? Quero. Quero fazer sucesso? Quero. E daí depois disso? Eu não sei, eu penso muito nisso. Quero ficar rica? Quero. E daí depois disso? Toda minha riqueza vai pra onde quando eu me for daqui a pouco? E se eu for daqui meia hora? Sabe? E se eu morrer daqui amanhã? E se eu tiver nessa luta aqui em São Paulo pra fazer esses trabalhos que eu tô fazendo, sofrendo pra caralho, pra pagar o aluguel, e tipo assim, se eu morrer daqui depois da manhã, por que que eu não vou pra Goiás viver minha vida, sair com um monte de cara e transar e viver minha vida foda pra caralho e meter o foda-se? É isso. Tipo, qual foi a pergunta? Tipo, quando você Onde, olha no espelho, o que que eu você vejo? vê? Eu vejo uma pessoa que quer chegar em algum lugar. Cantora, né, Gá? Será? Ah, É. você tem muito cara de diva, sabe? Tipo assim, aquelas divas que cantam assim, belíssima e Sério? muito. Talvez eu precise de uma produção um pouco mais. Né? Mas o importante é que você já tá aqui. Tô, cara. Eu tô em lugares que. Esse dia eu tava abraçada com a Aline, que era jantando na janta. Cara, eu com a Aline, do lado dela. Tipo, gente, eu tava lá em Goiás com o pé rachado. Aliás, tá rachado até hoje. Não olha, não, menino. Tá rachado até hoje. Se olhar de perto, de longe assim, fica belíssimo, entendeu? Na luz. Mas se olhar de perto, eu tenho rachadura no pé. Tenho frieira às vezes, entendeu?
Eu tô chorando aqui, meu Deus. Ai. E É foda. As pessoas estão me colocando no lugar. Eu tava com o Fefito esses dias e me levou pra conhecer um monte de gente famosa, cara. O Johnny Hooker. E o Johnny Hooker, cara, você canta demais. O Johnny Hooker Mas você falando isso canta pra mim. Você canta demais, sua voz é linda. canta pra gente O aí. que você quer ouvir? O que você mais gostar de cantar? Deixa eu ver. Ai, tem tanta coisa, cara. Eu gosto de muita coisa. Pede alguma coisa. Vai, pede alguma coisa aí. Não, aí você me pegou. Tipo, eu sou mais da MPB, eu sou mais da melancolia. Eu sou mais da melancolia, do sofrimento, sabe? Deixa eu pensar. Eu sou muito do sofrimento. Vamos deixar pro final, pra me preparar? Pode ser, pode ser. Aí eu escolhi um, Tá. né? É, Tá, já é o final? Agora, não. Agora a gente vai entrar quase na reta final e eu quero Tá. perguntar. Porque eu não vejo você falando sobre isso. Pode perguntar, fica à vontade. Amor. O amor nunca veio. Você tá cara. solteiro? Você já viu esse vídeo? Esse vídeo até viralizou. A Felipe Capo disse que ia colocar num disco dela. Foi, ela falou pra mim. Ela gostou tanto desse vídeo que eu fiz, disse quando eu falo que o amor pra mim nunca veio. Que o amor passou por mim, disse oi e foi embora. A Felipe disse que vai colocar no disco dela. Que talvez vai colocar. Você amou alguém muito na sua Várias vida? vezes. Várias vezes. Como foi? Platônicos, óbvio. Tipo assim, eu amei, eu os amei, eles não me amaram. Eles queriam meu dinheiro. Eu sou travesti, porra. Os homens que se aproximaram de mim a vida toda foram pra, tipo, eu queria alguma coisa. E nem sexo era, porque sexo se acha em qualquer lugar. Eles queriam dirigir o meu carro, eles queriam estar dentro da minha casa, eles queriam comer a comida que eu pagasse, eles queriam vir calçar o tênis que eu desse. Todos. Eu não tive esse amor que as pessoas sentem. Não tive. Quer me amar? Te amo. Mas você teve algum relacionamento assim? Cara, eu já namorei, caras, que eu namorei. Eu não posso falar eu namorei, porque só eu namorei. Eu não sentia enamorada, eu nunca me sentia namorada. Nunca me senti amada por um homem. Eu sempre me senti, tipo assim, me pagaram, eu transei, tchau. Eu sempre, a vida inteira, não chora, tá? Não vou chorar. Mas é real, eu não tô, tipo assim, ai, acho que no tadinha da fundo- Chelsea. Não, não me acho tadinha por causa disso, não. Eu Não. acho que foi tipo uma escola pra mim. Eu acho que aprendi pra caralho com isso, a entender, sabe, assim, que na verdade os homens fazem isso com as mulheres que amam. Na verdade, eu acho assim, a vida pra mim veio apenas com mais realidade e ela se mostrou. Os homens se mostraram pra mim, sabe? E tipo, eu falei, ok, é isso que vocês querem, então faça o Pix. Então passa o Pix, maravilhoso. Quer me usar? Quer me amar? Ai, É sobre mulher. isso. Mas sempre foi assim, a minha vida inteira. Os homens sempre quiseram alguma coisa pra ficar comigo. Eu sempre me senti assim, nesse lugar. De Eu ter acho que oferecer alguma coisa eu pra acho ganhar que- o amor eu deles, acho- que não era amor. Eu acho que a gente sente isso. Eu Quem se- sabe um cara quem sabe um cara que realmente me amou passou pela minha vida e eu tava com esse escudo. Talvez. ser. Pode ser. Pode ser. Talvez um cara me amou, mas aí eu já não acreditava mais. Não adiantava mais me amar, porra. Vai amar. Ah, para. Sabe, eu já sofri tanto com homem nesse sentido, que acho que quando esse homem veio, e deve ter vindo em alguma fase, alguma parte da minha vida, em algum lugar da minha vida ali do passado, ele pode até ter passado por mim e falado, eu te amo, Chelsea. E eu falei, vai tomar no seu cu, filha da puta, passa o Pix. Talvez eu falei pra ele isso. Talvez fui até um italiano. E eu já falei isso pra ele. Vários italianos já falaram isso pra mim. Chelsea, eu te amo, fica comigo. Eu falei, vai se fuder, cara. Me dá o dinheiro aí logo, vai embora, cara. Porra. Maravilhoso. Ah, e alguém te marcou nesse quesito? Em questões de homem? Uma pessoa? É? Sim, claro. Como foi? Foi a primeira vez que eu fiz um beijo grego no menino, acho que eu tinha 17 anos. E ele era lindo, ele tinha o olho meio esverdeado, cara. Eu, sabe, não vou falar sobre o beijo grego, mas foi a primeira vez e eu apaixonei por ele, talvez por isso, não sei. Ele foi tão aberto pra mim, literalmente, que eu falei, caralho, que delícia. Ele tinha uns 17. Não pode falar isso, né? Não pode falar. Maravilhoso, pode. E, cara, ele era lindo, 17 anos, aquele cheiro de juventude, sabe? Eu também era. Mas era lindo ele, os olhos meio verdes enormes. Ele cheirava a cola. E ele ficava mais gostoso depois disso.
Maravilhoso. Ele ficava muito amoroso. Você ficou Eu fiquei apaixonadíssima muito, nele. cara. Ele se entregava pra mim, mas depois me pedia R$ 10 pra lanchar. E aí acabava todo aquele. O encanto. Tipo assim, Porra! ele transava comigo depois, ai, vamos aí R$ 10 pra me lanchar. Tipo, era R$ 10, cara, mas era como se fosse um pagamento. E aí eu já me sentia uma bosta. Mas eu, tipo Porque assim, quando o cara me pede qualquer coisa, eu já me sinto uma merda. Pode ser um cigarro. Eu acho que assim, quando é aquela troca recíproca, nada por nada, tipo só o amor pelo amor, cara, é uma delícia. Você vai pra casa feliz. Agora, quando você acaba de transar com o cara te pede alguma coisa, me leva em casa, ou não sei o que lá. Aí você já fica, não é? É sobre isso. Vamos chorar? Né? Ah, fala. mas eu sinto, não sei se você vai concordar comigo, mas eu sinto que, não vou falar que todas nós, Uhum. mas a maioria de nós Se sente assim às vezes? se sente assim. A gente cria uma resistência quanto ao eu te amo de um cara, né? A gente Eu cria. tive um trauma muito grande na minha vida, Uhum. que eu fui muito apaixonada por um cara, que depois eu descobri que ele estava comigo só pra morar dentro da minha casa. Uhum. Depois disso, eu nunca mais fui a mesma. Você Eu criou. nunca mais consegui Aham. Olhar os homens de outra forma. entregar. Nunca. A gente não consegue mais. A gente cria uma ferida. Eu sempre desconfiei de todo mundo Não depois dá disso. mais. Ai, que inferno. Não chora. Ai, bicho, uma terapia aqui, hein? Para, você não chora também. E eu, quando eu começo, eu não pago. E é isso. É sobre isso. Mas é legal essa ferida, essa casca que a gente cria. É, Sabia? é. É. Eu sinto que hoje é mais fácil Isso. superar Sim. quando Deve ser não lindo, dá certo. né? Você já imaginou a gente amar de verdade, ser amada? E ser Você amado. já imaginou como é que deve ser, cara? Será que tem alguém que é amado realmente? Deve ter, amiga, não é possível. Será que o amor Eu sou existe? muito. Eu acredito muito no amor, assim, mas às vezes eu penso Pra que gente não veio. não sei. A gente não vê. Que... Talvez pra você veio, você veio sim. Ah, Você veio sim. gata. Acho que você também criou, você pegou um escudo e fez assim pra se proteger várias vezes Acho que de sim. pessoas que te disseram eu te amo. Acho que sim. Sim. Eu também, sabe? Eu também, eu acho. Eu sinto que essa casca que eu criei por conta desse estragou muita coisa boa que veio. Vários outros relacionamentos posteriores que poderiam até ter dado certo. Você poderia estar aqui hoje com 3 filhos, um cachorro. Ai, meu sonho. marido. Ai, meu sonho é casar. Meu sonho é Nossa, ser mãe. Tia, você tá com 30 aí? 4. 34 anos, você é uma menina. Ah, mas eu sinto que. Não, para com isso. Você é uma menina, para com isso. Você vai casar ainda. Eu vejo. Não sei. Eu vejo um futuro. Espelhamento. Eu vejo um futuro. Repetir o passado. Vamos fazer coisa boa agora pra gente finalizar? Sexo. Sim. Canta pra nós, pra gente O que você quer finalizar. ouvir? Pior que eu não conheço as músicas que Tá. você conhece. Ah, eu gosto de tudo. Vamos cantar Cazuza, que todo mundo conhece. Deixa eu ver aqui. Cazuza, será? Pode ser, Não sei. pode ser. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoa. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódios de chegada ou beijos de namorada. Eu sou mais um cara. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo um futuro repetir um passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não para. Maravilhosa, meu Deus! Um abraço, pelo amor de Deus. Porque o tempo não para. Então, fala, Obrigado por esse presente. mulher, você vai ser gigante. Eu já sou, né? Você é? Perto de você. Não, mas eu digo. Gente, a tia, essa é pequenininha, Eu sou Que coisa 1,59. mais linda. Você é linda. Você também. Você é né? boneca.
Chelsea, muito obrigada. Ai, Eu que te amei agradeço. demais que você veio. Pra mim foi uma das experiências mais Você é alucinantes. maravilhosa. O trânsito e você. Eu sou apaixonada por você. Fiquei Eu sou mais apaixonada ainda. por você. Parece, olha, minha filha, se eu tivesse uma filha, eu queria que fosse igual Eu vou a te você. chamar de mãe, Pode me chamar. porque eu não tive mãe. Pode me chamar de mamãe. Achei minha mãe, gente. Você é linda demais. Você também. Obrigada, viu? Obrigada a você. Dá um conselho pro povo, dá uma palavra final, o que você quiser falar. Transem bastante. Amo. Tá bom. É isso. Um beijo, Porque quem gente. transa fica feliz. Cara. Exato, não enche o saco Você dos sabia que outros. resolve, tipo, 90%? Uma boa? Eu tô precisando. Sim. Alô? Sim. Vamos ali, aquela. Vamos. Beijo, gente. Obrigada, todo mundo.